Estamos hoje com a videoaula 2 da unidade 2, onde vamos tratar da capitalização simples. De forma geral, o que é importante lembrar com relação à capitalização simples? Partimos, ou em outras palavras, a capitalização simples, ela resume-se fundamentalmente a essa equação do montante e depois, mais adiante, a gente vai ver na equação dos juros. Então, por essa equação, nós observamos a existência de uma relação linear. Para facilitar o entendimento, vamos testar essa relação linear tomando por base um exemplo, aí, um capital hipotético de 100 e uma taxa de juros de 2% ao mês. A partir desses valores e utilizando a equação do montante, vamos simular inúmeros tempos produzindo inúmeros montantes. Essa simulação vamos dispor aí num gráfico para a gente visualizar essa relação. Então, no eixo das abscissas, vamos descrever o tempo em meses, enquanto que no eixo das ordenadas vamos descrever o montante produzido por esse tempo. Então, vamos trabalhar aqui, a título de exemplo, 6 períodos, 6 meses. Então, partindo da equação do montante, teremos que, para um mês, o montante é 102, para 2 meses, o montante é 104, e assim sucessivamente, até obtermos o montante para 6 meses, que é 112. Então, como observamos que o eixo das abscissas começa em 0 e cada unidade é separada por 1, então, da mesma maneira, reproduzimos essa distribuição no eixo das ordenadas. Observamos que quando o tempo é 1, o montante é 102. Então, produz este par ordenado disposto no gráfico que vocês estão visualizando. Quando o tempo é 2, o montante é 104. Quando o tempo é 3, o montante é 106. Quando o tempo é 4, o montante é 108. E assim seguem os pares ordenados. Então, facilmente podemos concluir que existe uma relação linear, dado que os pontos produzidos por esses pares ordenados resultaram numa reta. Então, disso temos que trata-se de uma progressão aritmética. E também notamos que a razão dessa progressão aritmética são os juros produzidos pelo capital. Então, 2% de 100 é 2%, é R$2 ou 2 unidades monetárias de juros. 4% de um capital de 100 é R$4. Então, à medida que vai passando mês a mês, vai subindo 2 a 2 a taxa de juros que vai sendo acrescida a montante. E a equação da taxa de juros é capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Então, só para exemplificar aí o que a gente acabou de comentar. Então, um juro, tendo um capital de 100, uma taxa de juros de 2% para um mês, observa-se que vai dar R$2 ou 2 unidades monetárias de juros. Se for 2 meses, 4 e assim sucessivamente. Então, o que é importante marcar em termos de capitalização simples é essa equação aqui do montante e também essa equação dos juros. A partir de ambas, você conseguirá resolver todas as questões relacionadas ao regime de capitalização simples. Então, era
essas as recomendações, esses eram os pontos, as dicas referente a esse tema.